Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 125 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 4, Política. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. E módulo 3, Ética. Todas as aulas estão gratuitas aqui no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas, estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir este material. Bom, direto aí na aula de hoje, já aparece para você na tela o conteúdo da aula 125, o Homem Massa, ou o Hombre Massa, de José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset é um filósofo espanhol. Vamos então ao conceito aí, né? O que seria esse homem massa? Pessoal, o homem massa. O que seria então o homem massa? Homem massa ou hombre massa em espanhol, né? É o termo utilizado pelo pensador para denunciar o modo de ser gravemente doente da civilização ocidental. Um modo de ser gravemente doente da civilização ocidental. Pessoal, o Ortega y Gasset, ele, veja só, visualizou, ele viu na nossa sociedade, ele viu no homem contemporâneo, no homem pós-Primeira Guerra Mundial, no homem atual, uma espécie de homem, vamos dizer assim, enclausurado em si mesmo. Um homem que vive numa bolha, uma espécie de ser irresponsável com todas as áreas, vamos dizer assim, do saber. Com todas as áreas, com tudo praticamente que o cerca. Uma espécie de indivíduo fraco, uma espécie de indivíduo estúpido, ignorante, uma espécie de indivíduo sem cultura, sem uma formação adequada, querendo opinar sobre todas as coisas, sem ter, vamos dizer assim, conhecimento daquelas coisas, fazendo-se uma espécie de especialista, de doutor nas coisas, querendo opinar, querendo dizer, falar sobre as coisas, mas sem conteúdo. Uma espécie de Maria vai com as outras também. Um indivíduo que, de alguma forma, se apaixona por líderes que na política o encantam. Veja só, um indivíduo, de alguma forma, nesse sentido, fraco. Não é? Um indivíduo que passa a idolatrar grandes líderes, passa aí como, vamos dizer assim, como uma boiada para um matadouro. Então, pessoal, vamos em frente aí, voltando ao nosso conceito. Refere-se ao indivíduo, a um tipo ideal de indivíduo moderno, ou seja, pós-Primeira Guerra, acometido de uma grave enfermidade, essa espécie aí que ele chamou de, essa coisa aí que ele chamou de doença, né? O homem massa é aquele acometido de uma doença, de uma enfermidade, ok? E qual é essa enfermidade? A de se comportar como se fosse um homem massa, agindo como todo mundo. Então o indivíduo, olha, vai com as outras, a Maria vai com as outras, olha, ele age como todo mundo. Seria aquele sujeito que, independentemente de classe, independentemente da classe que ele ocupa, independentemente da posição que ele se encontra, não pensa por si mesmo. Aqui que está o cerne da coisa, está aqui, ó. Ele não pensa por si mesmo. É um camarada, olha aqui, ó, não pensa por si mesmo. Não pensa por si mesmo, tá? É um camarada que alguém pensa por ele. Se ele não pensa por si mesmo, alguém pensa por ele. É um indivíduo fraco de cabeça, um indivíduo com uma mente que se deixa levar, não é? Por ondas, é a massa, né? É a massa, ele vive emaranhado numa massa facilmente manobrável,
não é muito diferente do que nós vimos até agora em filosofia, não, né? Só que aqui o Gasset, ele, né, meio que vai com mais contundência em cima desse tipo de indivíduo aí. Tá? Bom, pessoa inerte. Já viu aquele camarada, pessoal? Olha, você aceita um café? Você aceita um café? Você já viu aí no Instagram, YouTube, essas aplicativos, essas redes sociais da vida? Aquele camaradinho que não tem conhecimento de porra nenhuma, às vezes vai falar de segurança pública, cara. O camarada nunca deu um tiro no exército, ele não sabe nem o que é aquele alvo lá do exército para atirar com um FAC, fuzil de pressão, né? O mosquetinho, ele não sabe. E o camarada fica aí opinando sobre segurança pública. Você já viu esses indivíduos, cara? O cara nunca foi professor, dando palpite aí sobre educação, cara. O camarada não é médico, dando palpite sobre, ou não trabalha como profissional da área de saúde, né? Fica opinando sobre a saúde pública. É uma coisa incrível. Aí, ó, pessoa inerte, né? Inerte como a massa. Ou seja, o que ele ouve, ele conta, né? O que ele está ouvindo de outro ali que se diz especialista, que não sabe porra nenhuma sobre aquilo, fica ali, né? Eu fico meio cabuloso com esse pessoal aí, pessoal. É sério mesmo. De vez em quando a gente encontra uns camaradas aí, principalmente na área de segurança pública, que atropelam a coisa. Eles acham que segurança pública não é uma ciência, não, né? Que educação não é uma ciência, não. Isso é, né? Bom, é um camarada, olha aqui, sem identidade própria, além de autossuficiente. É o que eu falei, cara. O camarada, o que ele faz? A gente vai ver aqui embaixo. Ele corta o debate, você está debatendo com ele corta o debate no meio e querendo impor vamos dizer assim, a ideia dele. Só a ideia dele prevalece, é a ideia dele que manda. É ele que é o dono da razão. Ele corta você no meio. A tua opinião, a tua ideia não serve não, cara. É porque, segundo ele ouviu um especialista X que ele segue, esse tipo de camarada aí, né? Normalmente camarada ingrato. Daí vem as qualidades. Eu acho que o Ortega, cara, observou, aqui ele inseriu, eu fui colecionando aqui dentro do livro, né, as palavras que ele ia utilizando. Bom, é um camarada ingrato, ignorante, inculto, falta de cultura mesmo, tá? O indivíduo inculto é falta de conhecimento sobre aquela coisa e ele quer opinar como fosse um especialista, né? Ó, conformado, ou seja, não luta pela coisa não, ele está conformado, ele prefere cancelar o próximo, ele prefere pichar, escrachar, que chama aí, né? Escrachar a pessoa e taxar ali de qualidade sobre aquela determinada pessoa ou determinada situação na sociedade, do que se envolver com a coisa propriamente e se aprofundar no debate. Ou seja, um indivíduo anti-filosofia, né? Um indivíduo anti-filosofia. Indivíduo vulgar. Vulgar porque é nesse sentido mesmo, nesse sentido de a nomenclatura utilizada, os nomes, ele prefere nomes muito mais, vamos dizer assim, rasos do que profundidade, grosseiro, idólatra, porque ele, com esse comportamento, ele acaba idolatrando, ele acaba rendendo, vamos dizer assim, se rendendo a grandes líderes, a movimentos de grandes líderes, e ali traindo a consciência, a própria consciência, porque já abriu mão de pensar, né? Olha aí, nesse sentido é irresponsável e também é violento. Enfim, um monte de qualidades ruins aí, né? Observadas por esse homem massa. Dizendo-se especialista, o que eu estava falando, é incapaz de enfrentar um problema geral. Dizendo-se especialista, mesmo que o cara fosse, viu, pessoal? Mesmo que o cara tivesse o título de especialista, viu, na sociedade hoje, tá? Você vai ver que o camarada, mesmo tendo o título, ele não tem o conhecimento sobre aquilo, né? Ele não sabe aquilo, né? Ele, de alguma forma, ele se embrenha no debate porque ele quer, enfim, quer que o dele prevaleça, né? É incapaz de enfrentar um problema geral. Veja, ele está falando sobre uma coisa específica, uma coisa que seria de um especialista, mas não é capaz de enfrentar uma coisa que é genérica, uma coisa geral. Você vê a incapacidade do camarada, né? Tá cheio deles por aí, hein? Decidindo a questão com rejeição da discussão.
Veja, enquanto Sócrates, né, lá no início, lá na dialética, lá socrática, ele convidava o indivíduo para a maiêutica, para o debate, para dar a luz ao conhecimento, né, o homem massa não, ele faz o contrário, sacou? O homem massa, ele rejeita o debate e se comporta como se fosse ali o bambambam da parada, né? Bom, mesmo afundado na multidão, detesta a convivência pautada em normas objetivas. Normalmente ele foge mesmo daquelas normas que servem para todos, né? Ele pensa mais no dele, nesse sentido ele é egoísta também, né? Decidindo a questão, afundando a multidão em normas objetivas, de sorte que não se angustia com os problemas circunstanciais, é isso aí. Optando deliberadamente pelo cancelamento do próximo. Ele não se envolve, né? Ele não se envolve com os problemas circunstanciais, não. Ele prefere o cancelamento mesmo, e aquela lacração, né? Aquela lacração é comum aí nesse homem massa que é até um pouco parecido, né, com a modernidade líquida aí, né, de Bauman. Tem uma certa semelhança lá no fundinho, tem, né? Bom, mas esse é o homem massa do Ortega y Gasset. Vamos em frente, por conseguinte, virou as costas para o liberalismo, ou seja, ele deu as costas, não quer saber do liberalismo, se entregando ao estadismo, ou seja, a idolatria ao Estado. Nisso aí nasce o quê? Movimentos como totalitarismo, exemplo aí o fascismo, o bolchevismo e também o nazismo. Esse aí é o homem massa. Bom, vamos aqui aprofundar com o próprio texto, aí uma coletâneazinha, né, uns recortezinhos da rebelião das massas de Ortega y Gasset. Vamos ver então? Já não há protagonistas, só há coro. Percebe? Não tem protagonistas. O camarada que é dono de si e vamos assim, funda de alguma forma o conhecimento. Não existe. Ele vai formar só um coral, né? Ele está lá e forma só a massa. Ele forma um coral e pertence só a massa. É isso aí. Ele só faz parte do coro, né? Só faz parte do coro. É aquele indivíduo que emenda nas modas, emenda nas modinhas, vamos dizer assim, nem nas modas, nas modinhas, e ali vai se adaptando, vai se acomodando, né? Vai assimilando tudo aquilo e fica por isso mesmo. Tá beleza? O camarada com as pernas abertas, é isso aí. A massa é todo aquele que não se valoriza a si, nem no bem ou no mal, por razões especiais, mas que se sente como todo o mundo. Olha, que se sente como todo o mundo. E, entretanto, não se angustia, sente-se à vontade ao sentir-se idêntico aos demais, ou seja, ele fica ali empacotadinho, uma espécie de caixa de fósforo, né? Eu vou desenhar aqui a caixinha de fósforo. Você quando abre a caixinha de fósforo, é esse camarada de hoje, né? Vamos tentar aqui, né, desenhar a caixinha de fósforo. Você abre aqui a caixinha de fósforo, olha aqui, ó. É o camarada de hoje. Chega a ser irritante esse tipo de gente aí, pessoal. Às vezes, é sério mesmo. É sério mesmo. A gente está na sociedade, a gente tem que também tolerar, né? Porque o indivíduo, né? É fraquinho, aquele cara fraquinho e tal. Você tem que. Caixa de fósforo. Você abriu a caixa de fósforo, tá lá os palitos. Né? Tá lá os palitos assim, ó. Beleza? Tem uma beleza, né? Porque atuando junto, né? Aquela beleza aquela coisa que 2 palitos é mais difícil quebrar. Isso é legal, tranquilo, beleza. Né? Então, mas pô, você abre a caixa e vê tudo igual. Percebe? Você não vê uma diferença. Não tem um cara lá, pelo menos, umzinho, pelo menos assim, umzinho ali para fazer Não, cara. Ele é aquele cara, né? Se todo mundo tá com a barba assim, ele faz a barbinha assim. Se todo mundo tá com o cabelinho assim, ele faz. Se todo mundo assiste o seriadinho X, ele assiste. Se todo mundo faz isso, ele faz. Se todo mundo, geral, aqui meus filhos uma vez, ele falou, pai, geral tá fazendo isso lá na escola. Geral, eles eram adolescentes.
né? Geral tá fazendo isso, geral tá fazendo aquilo. Eu falei, tá, se geral fizer uma merda, você vai fazer também uma merda? Perguntei pra eles, né? Não vou nem falar a merda que eu falei, né? Mas, porra, enfim, já deu pra tu, né? Essa coisa do geral, essa coisa de geral tá fazendo, eu vou fazer também. Esse aí, é mais ou menos esse tipo de pessoal, né? Bom, diferente, aí, ó, idêntico, sentir-se idêntico, ele tá à vontade de ficar idêntico aos demais. Diferente e indecente. Diferente é indecente, porque o diferente é indecente. A massa atropela tudo que é diferente. Aí, ó, a massa atropela tudo que é o quê? Diferente. Egrégio, individual, qualificado, seleto. Hã? Isso aqui é uma espécie de super-homem do Nietzsche, né? O camarada, o super-homem do Nietzsche é esse, né? É o individual, é o seleto, é o camarada o quê? Né? Que pensa por si, né? É a maioridade de Kant. Isso aqui, cara, é uma síntese, né, da maioridade de Kant. Aí, ó, maioridade de Kant. É isso aí, pessoal. É a síntese, né, do camarada que não é maioridade, que é menor, né, que é dependente, né? É a síntese do indivíduo que não é o super-homem. Super-homem. Do Nietzsche. Tá legal? E o camarada que não deu à luz, né? Ele tá prendo o conhecimento, mas fica lá partejando e não sai nada. Ele, na verdade, ele tem um cisto, ele engravidou de um cisto, né? É o indivíduo lá que não deu à luz na maiêutica de Sócrates. Tá? Não sei se eu escrevi em cima da minha imagem aqui. Deixa eu dar uma conferida. Aqui embaixo aqui da minha imagem tá escrito aí, tá? A maiêutica, olha lá, de Sócrates. Tranquilo? Já deu para ver aí? Beleza? Vou recuar aqui de volta, tá? Então é isso aí, cara. É isso aí. É esse, né? O homem massa. Vamos continuar aqui na leitura. O homem massa é o contrário disso aí, né, cara? É o contrário, tá, disso aí. Quem não seja como todo mundo, quem não pense como todo mundo, corre o risco de ser o quê? Eliminado. É isso aí. Nem muito menos poderá estranhar que agora, quando as massas triunfe a violência e se faça dela a única rácio. A violência se faça dela a única o quê? Rácio. A única doutrina. Legal? Tranquilo? Beleza? Então a violência, para completar o camarada, a violência é a última rácio. Pessoal, o que é rácio, hein? Rácio, razão. Rácio, razão. Rácio, a violência é a última razão. É a rácio essência, a razão de ser. Olha lá, é a razão. A razão, rácio essência, a razão de ser é a violência, a rácio. Né? Beleza? Rácio cognoscente, a razão como, né, como pensamento, como vindo ao pensamento. Então é isso. A rácio, a única doutrina que serve para ele é a violência. Por quê? O camarada está tão acostumado, né? E essa onda aqui, ó, chama atenção para você, cara, violência. Ainda ontem, noticiário, só ontem, hoje que dia? Hoje, pelo relógio aqui, aparece dia 6/2/2026, eu estou gravando. Ontem, dia 5, noticiário, 2 feminicídios no noticiário. Não sei a nível de Brasil, não sei. No noticiário, 2 feminicídios. Deve ser a nível de Brasil, tranquilo? 2 feminicídios. Dizem que são 4 por dia. Camarada matou a própria esposa na rua, ou qualquer lugar que seja, né? Indivíduo violento. Por quê? É uma onda de indivíduos fracos que vão com a massa, né? Idênticos a si mesmos, são igual palitinho de fósforo, indivíduo fraquinho, todo mundo seguindo a mesma moda, né? Todo mundo seguindo a mesma moda. Se é uma dança, é a mesma dança. Se é até luta, é a luta, é a mesma luta, faz todo mundo a mesma luta. É isso aí.
Modinha do disso, modinha daquilo. É isso, esse tipo de camarada aí. Camarada que não tem o individual dele, ele não é ele mesmo. Ele não é ele mesmo. É uma coisa incrível. É uma coisa incrível isso aí. Muito bem observado. Indivíduo aqui que eu, Léo Suggest, que resumiu o homem massa, é o afrescalhado. É o afrescalhado. Claro que tem muito mais técnica aí no livro, né, cara, da Rebelião das Massas, muito mais coisa. Ele vai lá na Primeira Guerra, ele fala sobre o bolchevismo, sobre o nazismo, porque, né, desses caras acabam declinando por isso, são fracos, movimento de machões, mas ali são camaradas barbados, machões, mas acabam o quê? Caindo aí, não que se resume só a homens, tá, pessoal? Mas é o ser humano massa, é essa a ideia aí. É o ser humano, né? É o ser humano que anda conforme aí essas condições. Ser humano fraco, ser humano com essas condições aí, né? Que pensa assim, inculto, ignorante, que se porta como o indivíduo que tem o conhecimento, mas não tem, né? É isso aí. Bom, com base nessas questões, faça essa questão de concurso que caiu para esse Instituto Federal aí. Se eu não me engano, é o Instituto Federal Sul Rio Grandense. Se eu não me engano, é isso. Na obra Rebelião das Massas, encontramos a tese de que a civilização ocidental está enferma com a grave doença que é o homem-massa. O homem-massa é um tipo ideal, um modo de ser que permeia toda a classe. O homem-massa, veja, permeia todo um modo de ser, né? Um modo de ser. O cara é assim, porra. Aquela classe de indivíduos é assim, aquele pessoal é assim, individualmente ou não, independente da classe dele. O homem-massa é uma pessoa irresponsável. Aí, colocamos esse atributo lá, né? Especialista, mas incapaz de enfrentar um problema que é geral. Decidido na rejeição da discussão. Então ele opta por quê? Por rejeitar a discussão. Por quê? Porque a palavra dele é o que manda ali, né? A palavra dele é o que interfere. E aí, cara, quem é o filósofo que fez isso, que falou sobre isso? Não há dúvida que você matou essa questão logo de cara, né, mano? José, para falar mais correto lá, né? José Ortega y Gasset. Pessoal, antes que você pense em alguma coisa, esse I aqui, não tem nada, que não são dois filósofos, não. É um só, tá? É um só, tá? Aquele ali seria como fosse o I. Joia? Então, resposta certa, letra A. E aqui fica o convite para o nosso grupo de estudos. Você é o nosso convidado. Link está na bio do Instagram. Está circulando também no Facebook. Está lá no meu site o link para você entrar no grupo de estudos nosso. Lá eu posto material de direito, tá? Posto material, estou postando material. Começamos agora uma semana esse grupo. Tá legal? Você é o nosso convidado. Postando material de filosofia, claro que é a frente maior. Beleza? Aqui estão as nossas apostilas. Conforme eu já expliquei, tem um X até marcado. Olha para cá, pessoal. 500, 300 e 100 não existe mais. Agora, olha aqui, ó, nós resumimos tudo em 1000 questões de filosofia. Professor, e essas 200 aqui? Você pega de graça. Aonde? Num grupo de estudos. Você entra no grupo de estudos, lá tem um drive, você pega a apostila lá no drive. Tranquilo? Criei o drive agora tem 2 dias. Você é o nosso convidado. E essas apostilas aqui, aliás, essas obras de arte, né? Essas obras de arte, essas 3 apostilas, aqui é módulo 1, Introdução e Fundamentos, vai dar aula 1 a 20, beleza? Depois o próximo módulo que nós demos aqui no YouTube as aulas, estão aqui no YouTube. Epistemologia, essas apostilas para você colecionar, se aprofundar, ler, tá legal? Fazer exercícios, porque tem muito mais material aí, né? E também para você adquirir esse certificado de participação desse curso que você está fazendo aqui gratuito no YouTube, né? Para não ficar em branco aí. Você participou do curso e também, né? Acho que é R$10 cada uma, se eu não me engano, cada apostila. Tá legal? E o módulo 3, ética, essa com a capa
vermelha, a capa amarela. Professor, eu quero começar a estudar. É aqui, ó, amarela. Joia? Tranquilo? Começa pela amarela. Mas você está com pressa, cara. Professor, vou fazer uma prova daqui 2 semanas. E cai filosofia. É isso aí que você vai estudar. Ó. É isso aí. São 9 horas de aula aqui. 3 horas em cada simulado. 3 horas em cada simulado. Rodada 1, rodada 2 e rodada 3. Tranquilo? Rodada 1, 3 horas. Rodada 2, 3 horas de correção. Rodada 3, 3 horas. Mais um, vejam, um simulado. Tá? É uma folha em PDF com simulado. PDF corrigindo aquilo. PDF corrigindo. Tá? E mais a videoaula corrigindo aquilo tudo. Você é o nosso convidado. Em 9 horas você tem 30 pontos do edital. Por quê? Porque cada simulado desse tem 10 questões. E são todas aqui, ó, são 10 questões, 30 questões total diferentes. São 30 pontos de um edital. Se tiver alguma repetição dentro de um assunto, não é repetição, é uma complementação. Beleza? Essa rodada 3 aqui, então, eu consolidei. Eu fiz aqui essa rodada das máximas. O que é isso? Eu peguei as frases dos filósofos e trabalhei com elas aqui. Ficou sensacional isso aqui, cara. Ficou sensacional. E eu vou pedir para você agora isso aqui, ó. Mas se você já deu o like aí, cara, não dá de novo não, senão o boneco vai ficar desmarcado. Dá um joinha aí, beleza, Puléu? E aquele teu colega que tá precisando de uma aula de filosofia, cara, uma aula, veja só, um curso como esse aqui, cara, não é? Numa escola particular, ia ser caro. Concorda que ia ser caro? Nós estamos com mais de 100 horas, eu acho aí. Não estamos não, já se não tiver estamos beirando, né? Ainda estamos no módulo de política. Não entramos nem na metafísica ainda, velho. Imagina só quantas horas vai dar esse curso aqui, se Deus nos permitir chegar lá, gente. Por isso eu preciso da ajuda de vocês aqui nesse canal. Eu preciso da ajuda de vocês aqui nesse canal, dando joia, compartilhando com o coleguinha e contribuindo, por que não, aí com o Pix, prof.leonardobragaflores@gmail.com. Se inscreve aí no canal também, valeu? Então é isso, olha aí, ó. Tá querendo estudar para concurso? Aqui tem o Caveirão da Polícia, aqui tem mini curso da educação, na Constituição, aqui conhecimentos pedagógicos, os autores, né, pensadores de educação. É mini curso de Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui nenhum tem certificado, aqui é só curso para concurso, valeu? Mini curso de matemática básica para concurso, aqui o nosso grupo de estudos. Aqui um curso mais aprofundado, é de grandes questões da filosofia, para você se envolver um pouco mais aí com questões mais assim, questões mais aprofundadas da filosofia. Joia? Não ficando por aqui, gente. Eu agradeço demais a tua presença aqui. Foi bom demais ter você aqui, cara. Foi bom demais ter você aqui. Joia? Agradeço demais a tua presença. E é isso aí. Fique com Deus. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.